A aula de hoje é sobre a independência do Brasil. Antes de começar, eu gostaria de falar que essa aula é voltada aos meus alunos de Ensino Fundamental 2. De repente, a pessoa que achou esse vídeo na internet pode achar que ele não é aprofundado o suficiente. É sempre possível a gente ter uma visão mais crítica que é mostrada aqui, e eu sugiro outras fontes alternativas para estar buscando isso. Seja como for, o foco do vídeo é tentar mostrar para os alunos que algumas coisas que a gente tem costume de ouvir falar sobre a independência do Brasil podem não fazer muito sentido e tentar colocar essa independência num contexto mais amplo. A gente está acostumado a ouvir aquela história de Dom Pedro I, em 7 de setembro, fez a independência, se voltando contra o pai dele, Dom João VI, rei de Portugal. E se a gente parar para pensar, só aí já tem alguma coisa meio estranha, né? Uma independência que seria feita pela rivalidade entre filho e pai. Além de tudo, logo após a independência, alguns anos depois, Dom Pedro abandona o Brasil e deixa o filho dele, de 5 anos de idade, governando. Outra coisa que parece não fazer muito sentido também. Não faz sentido a ideia de querer presentear o filho com um país, alguma coisa do tipo. E eu resolvi pegar aqui alguns dados para compartilhar com os alunos e a gente poder pensar um pouquinho melhor essa questão da independência. O processo de independência no Brasil começaria em 1808, quando a gente tem o que normalmente é chamado de a vinda da família real para o Brasil. Sai do Brasil a família real e vem... Sai do Brasil não, desculpa. Sai de Portugal a família real e ela vem para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente escuta falar isso, dá a impressão de que saiu lá, papai, mamãe, filhinhos, e vieram fazer uma visita no Brasil. Mas o que a gente tem é uma transferência da sede de governo. A gente tem uma transferência de toda a corte portuguesa para o Brasil. Foram um total de 16 navios portugueses, mais 4 navios ingleses, e a gente tem uma média de 15 mil pessoas que saem de Portugal para vir para o Brasil. Só para a gente poder ter uma ideia, Lisboa, que era a capital de Portugal na época, tinha 250 mil pessoas. O Rio de Janeiro por volta de 40 mil habitantes. Ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas para a época, que seria toda a sede do governo, que sai de Portugal e vem para o Brasil. Isso tem um contexto. Portugal estava sendo atacado pelo Napoleão, o grande conquistador que aumentava o seu poder por toda a Europa. E vindo a família real para o Brasil, a gente já tem uma série de mudanças que faz o Brasil pouco a pouco deixar de ser colônia. Por exemplo, em 1810 a gente tem abertura dos portos. Uma das principais regras para um local ser uma colônia é que esse local não possa comercializar com outros países. Ele comercializa apenas com a metrópole dele. E no caso, não fazia sentido a família real, tendo a sede dela aqui no Brasil, que continuasse o pacto colonial. E a gente tem uma série de medidas que vão transformando o Rio de Janeiro na capital desse império. A gente tem a criação de escolas de ensino superior, de medicina, a gente tem a criação de academia militar, a gente tem a criação do Banco do Brasil, bibliotecas, museus, a criação de um palácio que abrigaria essa família real. Ou seja, a gente tem uma estrutura de capital no Rio de Janeiro. A gente não tem simplesmente a vinda de uma família, a gente tem uma estrutura de capital sendo criada e que se demonstra muito clara quando nos anos seguintes, em 1815, o Brasil já passa oficialmente a não ser mais colônia e a gente tem o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves era comandado pela mesma família real que comandava Portugal. Ou seja, aí a gente não tem processo de independência nenhum. O que a gente tem é, no momento em que é muito perigoso estar na Europa, no momento em que vários reinos caíram sob o poder do Napoleão, o Brasil ele passa a ser a sede do Império Português, tendo aí as colônias de Portugal e tendo também a região de Portugal. Acontece que no final das contas, Portugal não é tomado pelo Napoleão. O Napoleão é vencido na Europa. E acontece um processo de que Portugal passa a ficar de alguma forma sob controle inglês. Os ingleses que apoiaram a família real a vir para o Brasil, que eram os grandes aliados de Portugal, e que receberam o comando de Portugal para ajudar a organizar a luta contra o Napoleão, acabam ficando com o controle do reino português. A família real continua aqui, mas óbvio, reivindicando o direito de poder voltar para Portugal. E aí acontece um outro fenômeno em Portugal, a partir de 1820, que é a chamada Revolução do Porto, ou Revolução Liberal. Grupos em Portugal, que não eram financiados pelo rei que estava aqui no Brasil, grupos em Portugal, a burguesia de Portugal, começa a criar um exército, começa a criar um levante popular
e com essas duas coisas eles conseguem tomar o poder em Portugal. A gente tem isso em dois momentos, começa na cidade de Porto e depois vai para Lisboa, que era a capital, e cria-se uma monarquia parlamentar em Portugal. Cria-se um governo que a princípio tinha uma cara de ser república, a gente tem inclusive declaração de quem seria o primeiro presidente, vice-presidente e assim por diante, e esse governo chama a família real para voltar a Portugal. Mas para voltar a Portugal não nos moldes de uma monarquia absolutista, que nem a gente tinha antes em Portugal e tem em vários outros reinos, mas no molde de uma monarquia inglesa, onde a monarquia era parlamentarista. O rei não tinha real poder sobre o governo, como a gente tem na monarquia da Inglaterra até os dias de hoje. E aí o que acontece? A gente tem Dom João VI aqui no Brasil, reinando o Brasil, com a possibilidade ou de abrir mão de vez de Portugal, e aí ele ficaria sendo o rei do Brasil e das colônias, ou de voltar e tentar de alguma forma obter de novo Portugal sob seu controle. Dom João VI vai para Portugal, aceita essa questão de monarquia constitucional, provavelmente com a intenção de conseguir recuperar o poder lá, mas deixa o filho dele, Dom Pedro I, no Brasil como príncipe regente. Ou seja, em 1821, a família real está em Portugal e o Dom Pedro está no Brasil antes da independência, já como governador do Brasil, já como regente, ou seja, enviado do rei, que reina no lugar do rei, aqui no Brasil. Acontece que lá em Portugal, a situação se demonstrava ser aquilo que o Dom João VI esperava. Lá, o poder não vai estar nas mãos do Dom João VI. E o próprio parlamento que tinha sido formado, o próprio grupo de governantes que assumia o controle no lugar do Dom João VI, exige que o Dom Pedro I voltasse para Portugal. Afinal de contas, eles queriam garantir que tinham controle do governo lá. Eles não poderiam deixar que o sucessor do rei, ou um dos possíveis sucessores da família real, tivesse aqui no Brasil fazendo oposição a ela. E o governo de Portugal chama que o Dom Pedro volte, exige que não exista mais a regência aqui no Brasil, mas que o Brasil passe por um processo de recolonização. Por que recolonização? Porque as regras do Pacto Colonial já tinham sido quebradas na época que o Brasil passou a ser a sede do Império. Nesse momento, então, tem o famoso Dia do Fico. O Dom Pedro se nega a cumprir a ordem de voltar para Portugal e acaba ficando no Brasil, já demonstrando que, de alguma forma, haveria um processo de emancipação, de separação do Brasil de Portugal. Mas a gente tem que entender que essa situação é uma situação específica onde a verdadeira disputa que a gente tem é entre a família do Dom Pedro e um grupo que agora assumia o controle em Portugal. Tanto é que quando a gente tem a declaração oficial da independência aqui no Brasil, assim como qualquer declaração oficial de independência em qualquer outro país, o que se segue é isso. Um local que pertence a um país declara dizendo que não quer mais fazer parte daquele país. Há uma guerra de independência, isso acontece até hoje. No último país independente que a gente teve, Sudão do Sul, teve uma guerra que durou uma década lá. E ele foi reconhecido recentemente pela ONU como um país. Nos Estados Unidos, houve uma guerra que morreram 50 mil pessoas, juntando os dois lados, e a gente tem um número igual de feridos. Essa guerra, normalmente essas guerras duram uma década ou mais, algumas dessas guerras podem durar décadas a fio. No caso do Brasil, a nossa guerra de independência no Brasil, ela durou um ano. Ela durou um ano, o número total de mortos e feridos passa um pouquinho de 1000, e sendo que uma parte desses mortos foram mortos por acidentes que não estão diretamente relacionados à guerra, como pessoas que morreram por asfixia no porão de um navio. Bem, seja como for, a guerra de independência aqui no Brasil, ela basicamente aconteceu apenas em 4 regiões do Brasil: Bahia, Piauí, Maranhão e Pará. Ou seja, a própria capital, o Rio de Janeiro, que teoricamente seria o grande local para se lutar pela independência, para se derrubar um governo, lá a guerra não aconteceu. Porque o Rio de Janeiro já estava sob controle do Dom Pedro I, que era o regente, que deveria continuar mantendo o seu poder. Nos locais onde aconteceram essa independência, a gente tem, na Bahia, um destacamento de 2.500 soldados foram enviados de Portugal para tentar conquistar a ilha de Taparica, uma ilha próxima à Bahia. Ué, se a guerra é Portugal tentando conquistar uma ilha, isso demonstra que as tropas que estavam lá de alguma forma eram leais ao Dom Pedro. Se a gente for pegar a guerra de independência dos Estados Unidos, a maior parte do exército que lutou contra os colonos era de colonos. Eram pessoas que estavam lá e que eram fiéis à monarquia inglesa. Por quê? Porque havia uma independência de fato. E aqui no Brasil não, quem controlava as tropas já era o Dom Pedro. E
A monarquia de Portugal, monarquia constitucional, ela tentava de alguma forma recuperar e não teve força suficiente para isso. No caso do Piauí, a gente tem uma batalha que é uma batalha realmente verdadeira, é a chamada Batalha de Genipapo. Houve uma quantidade grande de mortes, essa é a grande batalha que a gente tem de independência. E nos outros dois casos, que são no Maranhão e no Pará, quem lutou na nossa guerra de independência foram os ingleses. A gente tem o comando dessas tropas de um tal de Lord Cochrane, que era da Inglaterra. E no caso do Pará, o John Grenfell, que também era da Inglaterra e estava sob o comando do Lord Cochrane. Então, no final das contas, tem algo de estranho por trás da nossa guerra de independência, que dura um ano só. Só que se a guerra de independência durou um ano só no Brasil, em Portugal a coisa fica feia. E a coisa fica feia por mais de 10 anos. Porque no final das contas continua havendo uma disputa sobre quem vai governar Portugal. A família do Dom Pedro, ou vai se criar uma monarquia parlamentarista, ou vai se criar um governo onde a família real não tem o poder absoluto, como aconteceria aqui no Brasil. Bem, mantendo essa linha de pensamento, a gente tem no Brasil a tentativa da criação de uma Constituição em 1823, e o Dom Pedro se nega a aceitar essa Constituição. Em 1824 tem a outorga da nossa primeira Constituição oficial. O que é outorga? É imposição. A nossa primeira Constituição no Brasil, independente, recentemente independente, foi criada pelo rei. Criada, teoricamente, por quem fez a independência, que garantiu o poder completo nas mãos dele. Então a gente tem, em Portugal, a continuação disso, para ver no final das contas quem governaria Portugal. Aqui no Brasil, a gente tem a criação de uma Constituição que dá os poderes praticamente absolutos na mão do imperador. É uma Constituição que parece ser iluminista, ela parece ser segundo os novos padrões de constituições, mas não é. Ela tem 4 poderes ao invés de 3. Normalmente os 3 poderes quais são? Executivo, legislativo e judiciário. Legislativo cria leis, executivo manda que as ações sejam feitas, manda executar ações, judiciário julga as pessoas. No caso do Brasil a gente tinha 4 poderes. Um poder chamado moderador, que pertencia apenas ao imperador. No poder executivo, o imperador não era eleito. Ele era imperador, ponto final, ele que manda no Brasil. No poder legislativo, os parentes do imperador automaticamente eram senadores, e o imperador tinha direito a escolher uma parte dos deputados. No poder judiciário, haviam julgamentos que não eram feitos pelo imperador, mas ele poderia cancelar qualquer julgamento que fosse feito. E no final das contas, o poder moderador poderia cancelar qualquer coisa de qualquer outro poder. Ou seja, é uma constituição, mas que na prática é absolutista. O Dom Pedro cria aqui um governo semelhante aos governos que a gente tinha na Europa antes de tudo isso, que eram governos absolutistas. Ao mesmo tempo, em Portugal, em 1826, morre o Dom João VI, pai do Dom Pedro, assume Dona Isabel, filha dele, filha do Dom João VI, irmã do Dom Pedro, e ela morre pouco tempo depois. No final das contas, então, pela linha sucessória, quem seria o próximo rei de Portugal? Dom Pedro I, que era imperador do Brasil. Se realmente fosse uma independência, se realmente o Dom Pedro quisesse de alguma forma se separar de Portugal, o que ele faria quando ele fosse nomeado rei de Portugal? Simplesmente não iria para lá. Continuaria aqui governando o Brasil. Se havia uma ideia de que o Dom Pedro amava o Brasil, o povo brasileiro, etc., ele ficaria aqui. E não é o que ele faz. Havia chance agora dele assumir a luta pelo poder da família dele em Portugal, tentando criar lá uma monarquia aos moldes que ele tinha aqui. O que o Dom Pedro faz após isso? Ele cria um esquema tal que ele não tivesse o risco de tirar da família dele o poder, caso eles perdessem a guerra lá, mas ao mesmo tempo que ele não iria abandonar a chance de tomar Portugal de novo. Ele deixa o filho dele, Dom Pedro II, aqui no Brasil com apenas 5 anos, e vai para Portugal, assume o trono em Portugal, e abdica do trono, passando o trono para sua filha, Dona Maria, que seria Dona Maria II de Portugal. Então, no caso, ele teria os 2 filhos dele, cada um rei de um reino, Dom Pedro II, rei do Brasil, e Dona Maria II, rainha de Portugal, e teria como gerenciar essa situação de modo a lutar para que a família vencesse lá. Ao contrário de Dom Miguel, que era o opositor que tinha a filha do Dom Pedro. E no final das contas, o Dom Pedro luta nessa guerra, eles acabam vencendo a guerra em Portugal, e o Dom Pedro não volta para o Brasil. O Brasil continua governado pelo Dom Pedro II.
a prova aqui, no final das contas, quando Dom Pedro II, no final do governo dele, muitas décadas depois, ele perde e proclama-se a República, o Dom Pedro II faz o quê? Volta para Portugal com a família dele. Então esse momento que a gente chama de independência do Brasil precisava de alguma forma ser repensado. Pensa bem, antes do processo de independência do Brasil, qual era a capital de Portugal? Rio de Janeiro. A capital era do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, a capital era o Rio de Janeiro. Quando termina esse processo de independência, qual era a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Qual era a capital de Portugal? Lisboa. Então, se houve uma mudança na independência do Brasil, essa mudança foi uma mudança para Portugal, não para o Brasil. Quem é que governava a região do Brasil antes da independência? A família do Dom Pedro I. Quando termina o processo de independência, quem é que governava? A família do Dom Pedro I. Em Portugal, não. Em Portugal, quem governava era a família do Dom Pedro I, e nesse processo inteiro tenta-se criar uma monarquia constitucional, tenta-se colocar um parlamento no poder. Então, se houve alguma mudança, foi em Portugal, não no Brasil. No final das contas, a guerra foi muito maior na guerra liberal que aconteceu em Portugal, desde a Revolução do Porto até terminar essa guerra liberal, que dura mais de uma década, do que aconteceu aqui no Brasil. A guerra que aconteceu no Brasil foi intensamente pequena. O tipo de governo criado em Portugal sofreu muito mais mudanças do que o tipo de governo criado no Brasil. A gente no Brasil tem uma constituição, mas a gente tem uma monarquia, por mais que tenha algum tipo de eleição, mas que é uma monarquia praticamente absolutista, como que existia antes em Portugal. Enquanto em Portugal as mudanças foram bem maiores, mesmo que no final das contas o Dom Pedro tenha vencido e colocado a filha dele no poder lá. Então, de alguma forma, mais vale a gente pensar 7 de setembro, independência do Brasil, mais vale a gente pensar hoje em dia o que é necessário para garantirmos a nossa independência real do Brasil, pensando em termos de estrutura política, pensando em termos de fortalecer a nossa democracia, pensando em termos de conseguir igualdade social, conseguir a melhora do nosso país, do que em si a gente comemorar como se a independência tivesse sido algo magicamente acontecido porque o filho do rei quis. Se não houve uma guerra de independência tão terrível com a morte de muita gente, a gente tem uma quantidade muito grande de mortes que vão acontecendo em vários processos depois na história do Brasil e que de alguma forma mostram uma luta por uma independência talvez mais real. Logo após a independência do Brasil mesmo, a gente teve revoltas dentro do Brasil que tentaram criar aqui um governo que não fosse absolutista. A gente tem, por exemplo, Frei Caneca. Ele é um dos personagens que luta para tentar criar no Brasil recém-independente um governo que fosse do povo mesmo. Com a saída do Dom Pedro I indo para Portugal e o filho dele ficando no poder, era muito novinho, então a gente tem um período de regência até ele assumir de fato, a gente tem uma série de revoltas no Brasil colonial. Uma série de locais que tentavam fazer independência de fato, para tirar o poder daquela família real. Então, não é que o nosso povo simplesmente não luta. Parece, pelo que ensino, como se o povo não servisse de nada. Simplesmente tivesse uma família real que decidisse tudo. Mas o povo está por trás desse processo, o povo tem voz histórica, só que essa luta não acabou ainda. É uma luta que a gente faz a cada dia na nossa vida.